Jesus, ouça o desabafo desta pessoa que, diante de tudo que ouviu, leu e entendeu por meio dos casos verídicos, diz: não é possível que a minha vida esteja assim, vazia, enferma, pobre, solitária. Ele diz aí: agora, meu Pai, basta, chega de tanta dor, de tanta tristeza, de tanta miséria. Eu quero te conhecer, Deus. Então revela-te, meu Pai, para esta pessoa que está hospitalizado, mas dá aí agora o seu grito, o seu clamor de revolta, não contra ti, mas contra essa situação vergonhosa, essa situação triste, solitária, humilhante que ele está vivendo. Os piores dias da sua vida ele está vivendo no presídio, ou talvez na sua própria casa, rodeado de pessoas, mas se sente só, abandonado, rejeitado, amargurada. Deus, dá um sinal para ele agora. Usa esta água como um ponto de contato, símbolo do teu Espírito. Penetra com o teu poder no mais íntimo deste ser. Sim, desta pessoa que carrega esse trauma, esse complexo. Essa pessoa foi abusada quando criança, rejeitado, humilhado. Oh, Espírito Santo, vem agora e lava, arranca toda a sujeira, arranca, meu Pai, toda imundícia, tudo que é ruim, que é mal, nocivo, que está na mente, alimentando a depressão, que está no coração, alimentando a mágoa, o orgulho, os achismos. Lava e arranca todo o mal que está enfermando o corpo, com dores, infecções, tumores. Usa esta água. Levante, meu amigo, o copo com água, pois declaramos consagrada em nome de Jesus. Beba e seja livre dessa opressão, dessa angústia, dessa perturbação. Aí agora. Coloque a mão sobre o seu peito ou sobre a sua cabeça e diga: todo mal agora, em o nome de Jesus, diga: saia! Abra os seus braços e diga: vem, Senhor Espírito Santo. Eu quero te conhecer, eu quero ser templo teu, eu quero ser feliz como estas pessoas que acabaram de confirmar, de comprovar com as suas vidas que conheceram a ti. Eu quero te conhecer também. Coloque a sua mão, meu amigo, sobre esta bata. Essa bata branca é a bata que usamos para batizar as pessoas que já não querem mais viver uma vida suja, uma vida errada, uma vida de injustiça, mas querem sepultar o passado para viver uma vida nova. Por meio do batismo nas águas, receba o Espírito Santo agora. Ele veste você de branco. Creia, tenha aí agora uma experiência com Ele. Não é uma emoção, mas é uma certeza de que você agora está com Ele e Ele está com você. Obrigado, Senhor Espírito Santo, por ter livrado esta pessoa da morte, por ter falado com ele, por meio do teu servo, dos testemunhos aqui exibidos. E por meio desta oração o Senhor confirma. Tome a decisão de se batizar nas águas, meu amigo. Coloque a sua mão sobre esta bata e diga: eu vou sepultar o meu passado, entregando a minha vida 100% a Deus, como fez Jacó no vale de Jaboque, para receber uma nova identidade. Amém. E graças a Deus. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída
Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Pois bem, meu amigo, Deus falou com você. Agora cabe você tomar essa decisão que ninguém pode tomar por você, de tê-lo como seu único Senhor, provedor, guia, protetor, salvador. É o voto de Betel. E é por isso que neste domingo, com este óleo que você derramou sobre a rocha e fez o voto de ter a Deus como o Senhor da sua vida, nós vamos lhe consagrar no primeiro domingo do segundo semestre. Neste domingo, às 7 da manhã, às 9h30 e às 18 horas aqui no Templo de Salomão. Logo a seguir, você terá a oportunidade de se batizar nas águas. Você terá a oportunidade de esvaziar-se de si mesmo, coisas, pessoas, como fez Jacó no Vale de Jaboque, para então ficar face a face com Deus e ser transformado em príncipe, em filho do rei. Neste domingo, então, após uma das reuniões, você terá a oportunidade de se batizar nas águas. Às 18 horas estaremos com todos vocês realizando o estudo do Apocalipse. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. A tua sombra direita, Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Pare aí agora. Você que está pensando em tirar a sua própria vida, porque você é uma pessoa triste, amargurado, uma pessoa que não crê em si mesma. Ninguém crê em você, mas pior que as pessoas não crerem em você, é você mesmo não crer em si mesmo. Por isso, você está aí pensando, planejando em tirar a sua vida, e eu mando que você pare. À luz da palavra de Deus, pare aí agora. Você não vai tirar a sua própria vida. E por que não? Porque Deus, meu amigo, Ele quer lhe dar o seu espírito. Ele quer e Ele pode fazer você uma pessoa nova, feliz, sabe, transformado. O seu espírito é indefinido. Você é amargurado, você é triste, vingativo, você é negativo. Por que você é assim? Porque em você não está o Espírito de Deus. Mas Deus quer transformar você. E Ele vai fazer isso se você fizer a sua parte. Eu vou provar para você que a morte não é a saída, mas sim o Vale de Jaboque, que significa em hebraico esvaziar-se. Se você fizer o que estas pessoas vão falar agora que fizeram, e esvaziar-se de si mesmo, colocando para fora toda essa amargura, toda essa tristeza, toda essa indefinição, todo esse medo no altar do Deus vivo e buscar o Espírito Santo. Ele que não faz acepção de pessoas, Ele vai transformar você. Preste atenção. A vida financeira destruída, passando necessidade. Nunca podia comprar uma roupa, a gente sempre usava roupa usada que ganhava das outras pessoas. Meu nome é Isabel, eu sou empresária. Eu comecei a minha vida a trabalhar logo cedo, né, por vir de uma família onde tinha vários problemas financeiros, meus pais brigavam muito, acabaram se separando, passava necessidade em casa, por muitas das vezes não tinha o que comer em casa, a minha refeição era somente na escola.
Ou então quando a minha mãe chegava do trabalho, que ela era empregada doméstica, e trazia lá o que sobrava do almoço da família onde ela trabalhava. Aos meus 12 anos eu já comecei a trabalhar de empregada doméstica, onde eu trabalhei um tempo. Sempre trabalhando, fazendo alguma coisa, vendendo alguma coisa, então a gente juntava latinha, juntava e ia vender no ferro velho. Eu sempre pensei, eu falei, bom, eu vou trabalhar para me ser alguém na vida, para dar uma vida melhor para minha família. Porém, não foi do jeito que eu imaginava, né? Era sempre aquela vida mirrada, sempre pagando uma coisa, deixando a outra de pagar, pagava aluguel, deixava a luz sem pagar, pagava a água, tinha problemas de saúde em casa, na família, tinha o problema na vida sentimental, que eu não dava certo com ninguém, até que eu tive um relacionamento com uma pessoa e essa pessoa terminou o namoro comigo, inclusive terminou por telefone. Então, para mim, foi uma frustração ainda maior, com a vida financeira destruída, passando necessidade. Nunca podia comprar uma roupa, a gente sempre usava roupa usada que ganhava das outras pessoas. E aí, na vida sentimental, mais uma decepção. Então, com essa decepção, eu passei a ter o desejo de suicídio. Então, eu passei a ter vontade de tirar a minha própria vida, né? Às vezes, eu atravessava até a própria rua sem olhar para os lados. Porque eu falava, se eu for atropelada por um caminhão, melhor, porque assim eu já morro logo de vez. Né? Vivi uma vida depressiva por conta de toda aquela situação financeira, de muitas das vezes abrir o armário de casa e não ter nada para comer. Um dia eu estava bastante chateada, bastante triste, e olhando para a avenida, e falei, poxa, hoje é um bom dia, uma oportunidade para me tirar a minha vida. Né? E estava chorando, quando o meu telefone tocou. E eu atendi, era minha irmã. E ela já estava vindo na igreja. E aí ela me fez o convite para ir no domingo pela manhã. E eu aceitei o convite. Entrei na igreja, eu já senti um alívio, né? Aquele desejo que eu tinha muito grande do suicídio. Ali naquele dia já Deus tirou do meu coração, né? E eu comecei a participar das reuniões, comecei a frequentar e comecei a entender o que Deus queria de mim. Que não era simplesmente eu ir à igreja, mas ele queria uma entrega. Então eu tinha que me entregar. Quando eu vi falar sobre a fidelidade, eu falei assim, poxa, se eu for fiel a esse Deus, eu sei que a minha vida pode mudar. Porque ele prometeu, né, que se eu fosse fiel a ele, a janela do céu se abriria. E se eu o colocasse como primeiro na minha vida, as outras coisas iriam acontecer. Tirar o dinheiro é fácil. Mas o diferente é você entregar o tudo, é você entregar a vida. Bom, os resultados eles chegaram de imediato, né? E eu fui para uma entrevista em uma empresa e levei o meu envelope comigo e toquei nessa empresa. E Deus abriu as portas e eu fui trabalhar nessa empresa. A minha vida financeira começou a se desenvolver, minha família, Deus começou a transformar também, né? Uma família que tinha muitas brigas e Deus começou a mudar tudo por completo. Só que eu nunca parei. Deu certo, então eu vou continuar. Então vieram outros propósitos do dízimo, vieram outros desafios e eu sempre participando. E Deus sempre me honrando. E eu falei para Deus que quando eu saísse daquela empresa, eu iria sair para o meu próprio negócio. Né? Eu não aceitava mais sair daquela empresa e ir trabalhar novamente de empregada. Eu sempre tive um sonho de ter uma escola e naquele propósito Deus me proporcionou uma escola. Não tinha formação nenhuma, eu só tinha terminado o ensino médio e compramos essa escola. Hoje eu me formei, né? Hoje eu sou pedagoga, né? Sou formada, são 2 unidades, educação infantil e ensino fundamental e também temos um polo de uma universidade onde a gente também está administrando. Uma pessoa que saiu de lá, que trabalhou de empregada doméstica, que trabalhou em escritório, Deus proporcionou eu realizar o meu sonho, que o meu sonho era ter uma escola. A minha vida sentimental hoje está abençoada, hoje eu tenho o meu esposo, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa onde me trata super bem. A gente coloca Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas Ele acrescenta. Por mais que você passe por lutas, passe por dificuldade, mas você tem uma certeza, eu vou vencer, porque Deus está dentro de mim. E Ele nos proporciona ter todas as outras coisas. Você está aí agora pensando no suicídio. Você até tentou o suicídio, mas Deus te livrou. Como livrou a senhora Isabel, que também planejava tirar a própria vida, porque essa mulher,
ela colecionava fracassos, frustrações. Ela perdeu um relacionamento e pensou, acabou. Se com ele já estava ruim, agora sem ele piorou. Mas foi justamente no momento mais difícil que ela estava enfrentando que Deus lhe deu uma luz. Qual foi a luz? O voto de Betel. O que é voto de Betel? É empenhar a sua palavra. Você não tem casamento, você não tem saúde, você não tem dinheiro, você não tem casa, você não tem trabalho, mas você tem palavra, ou não tem? Ela empenhou a palavra. Deus vai ser o meu provedor, Deus vai ser o meu guia, Deus vai ser o meu provedor, Deus vai ser o meu salvador. Já era. Ela começou a vencer os seus traumas, frustrações, ela foi possuída pelo Espírito Santo, foi transformada de escrava em princesa, filha do rei. Por isso ela está prosperando, por isso ela é uma esposa feliz. Meu amigo, presta atenção, a imagem do medo, da insegurança está estampada no seu rosto. Mas se você fizer o voto de honrar a Deus, em primeiro lugar, você vai vencer o medo e a miséria, a exemplo da senhora Isabel. Presta atenção, domingo agora, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão, eu vou ungir o alto da sua cabeça com o óleo que você derramou sobre a pedra, quando você empenhou a sua palavra. Aquela pedra no altar representava Jesus, hein? É coisa séria, hein? Não se brinca com o sagrado e não se brinca com a palavra empenhada, porque o seu valor está na palavra. Domingo agora, ao pôr do sol, nós vamos lhe consagrar para que o Espírito de Deus venha lhe possuir e fazer você forte, vencedor, como fez a Isabel. Meu nome é Maristela Ramos, eu tenho 52 anos, sou funcionária pública. Na minha visão, a Igreja Universal era uma seita. Eu achava que as pessoas eram enganadas só para dar o seu dinheiro e não tinham resultado nenhum na vida delas. Achava que realmente lá era um lugar que fazia lavagem cerebral. Eu tinha um verdadeiro horror ao Bispo Macedo, não conseguia nem ouvir falar o nome dele. Houve uma época que eu vi na televisão uma concentração lá no Rio de Janeiro. E aí eu vi aqueles sacos enormes e eu vi a mídia batendo toda hora que aquilo era dinheiro, que as pessoas tinham dado todo aquele dinheiro. Aí eu ficava pensando como que pode, as pessoas passando fome, passando necessidade e dar todo aquele dinheiro para as pessoas que já são ricas, já. Sentia um verdadeiro ódio mesmo de tudo aquilo, da igreja, do bispo. Onde eu tivesse a oportunidade de falar mal da igreja, eu falava. Às vezes até para pessoas que eu não conhecia, eu falava, esse lugar é um lugar que nunca eu vou pôr os meus pés, nunca. À noite, como eu sofria com muita insônia, eu passava a noite inteira acordada e os canais fechavam e aí o que ficava aberto era o canal da igreja, E um dia eu parei naquele canal e comecei a assistir a programação do Fala Que Eu Te Escuto. E aí eu vi aqueles testemunhos daquelas pessoas, mas naquela época, como eu era muito incrédula, eu ficava assistindo aqueles testemunhos que estavam contando a minha vida e eu achava que era tudo comprado. Eu falava, não, eles receberam para ir lá na televisão dar esses testemunhos. Eu tinha uma vida totalmente destruída. Era uma pessoa depressiva, só chorava, tinha um vazio muito grande dentro de mim. Sofria com dores de cabeça constantes que não passava com remédio nenhum. E eu tinha o meu filho pequeno e aí ele começou a criar umas feridas na cabeça que não passavam com pomada, com nada. E eu tinha uma vida muito difícil nessa época. O meu armário era uma caixa de papelão. E quando eu ia pegar a comida para fazer para eles, já estava tudo ruído dos ratos. Os ratos que tomavam conta da minha casa. Então, nessa época, eu cheguei aí em alguns centros espíritas, Eu frequentei na busca, na ânsia de ter uma mudança na minha vida, de ter uma resposta para tudo aquilo. Mas só que, às vezes, eu ficava o dia inteiro lá esperando um atendimento e, no final das contas, nada mudava.
Meu esposo era uma pessoa que ele estava bebendo todos os dias e às vezes ele saía, falava que ia em algum lugar e quando ele voltava, ele já voltava bêbado. E aí ele acabou enxergando que ele tinha que procurar ajuda em algum lugar. E foi onde ele me convidou para ir até a igreja com ele. Eu pensei, poxa vida, tanto lugar para ir, ele quer ir justo na Igreja Universal. Mas fui contrariada, mas fui com ele. No primeiro dia eu ainda tinha muito preconceito, eu era muito assim. Eu tinha ido mais para ver o que era, porque eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, na verdade. Então, eu não fechava os olhos, eu ficava observando tudo o que estava acontecendo ali. Ele, bem diferente de mim, ele já, no primeiro dia, ele já se jogou totalmente nos braços de Jesus. Ele nunca mais bebeu, nunca mais colocou uma gota de álcool na boca. E as coisas foram gradativamente mudando, né, na parte financeira, de trabalho para ele e tudo. E eu, mesmo sem eu perceber, eu já fui tendo uma transformação no meu interior, né? Já foi quebrando aquela barreira que eu tinha colocado, né? Que eu não queria ouvir mais nada, que eu não acreditava em mais nada, que ninguém era verdadeiro. E conforme eu fui ouvindo a palavra, que eu fui buscando, que eu fui lendo a Bíblia, eu comecei a ver coisas que antes eu não enxergava, né? Que somente ali, né? Somente buscando a Deus que eu poderia ter uma libertação de tudo aquilo, que eu podia tirar aquele vazio que eu sentia dentro de mim e ser preenchido pelo Espírito Santo. Então eu determinei na minha vida que eu ia me libertar e aí eu desci as águas, né, para uma decisão minha e fui buscando, né, nas madrugadas, buscando na igreja, né, me consagrando para Deus que eu recebi o batismo com o Espírito Santo. É um dia inesquecível que eu só tenho a agradecer a Deus, que foi um momento de muita alegria, que eu queria pular, eu queria dar risada, eu queria contar para todo mundo a minha alegria, a minha felicidade, né? Do privilégio dele permitir que eu fizesse parte, né? Que eu fizesse parte do reino dele. Então, a partir daquele momento ali, eu me tornei uma pessoa forte, eu me sentia forte, né? Que nada nem ninguém poderia fazer eu voltar atrás. Meu casamento, meu esposo mudou completamente, ele se tornou uma outra pessoa, a vida financeira, os filhos, tudo, a saúde, foi tudo completamente transformado. A Igreja Universal para mim hoje é tudo, é tudo. É a minha família, é a minha mãe, Desculpa. É o meu lugar, é o meu lar, sabe? Eu agradeço a Deus, agradeço ao Espírito Santo e agradeço ao Bispo Macedo, né? Peço perdão a ele. Deus mudou através da Igreja Universal, transformou a minha vida. E agradeço por aquela porta estar aberta também naquele dia, que Deus me recebeu e me aceitou do jeito que eu era. Eu diria para as pessoas que também têm preconceito, como um dia eu tive também, né? Que elas venham, que elas procurem uma igreja universal mais próxima da casa delas, que elas procurem a esse Deus, que elas busquem a Ele de todo o coração, que elas vão ver a mudança, a transformação na vida delas. Que deixe o preconceito de lado e que venha buscar esse Deus. A Maristela, ela estava possuída por encostos que causavam as dores de cabeça constantes, depressiva, mas era uma mulher que falava mal da Igreja Universal, desbocada. Ela estava possuída por um encosto. Essa gente que fala mal da Igreja Universal são pessoas desequilibradas, como era a Maristela. São pessoas usadas por encostos para tentar impedir aqueles que querem conhecer ao Deus vivo de ignorar, de dizer, não, eu não vou. Já ouvi falar muito mal da igreja. Meu amigo, falavam muito mal do Senhor Jesus também. Cuidado com o que você anda falando. Cuidado, porque se a conta ainda não chegou, ela já está chegando. E não é castigo de Deus não, tá? É porque você está permitindo que os encostos ataquem a você
e a sua família. Então, tome jeito, jeito de gente grande, use a cabeça, faça como a Maristela, vá tirar as suas dúvidas. Você é adulto? Vá falar com pessoas adultas e nós vamos lhe esclarecer toda e qualquer dúvida à luz da palavra de Deus. A Maristela foi transformada quando ela foi para o Vale de Jaboque. Ela recebeu o Espírito Santo, ela se esvaziou do preconceito, do orgulho, das desculpas e Deus a possuiu. E é o que vai acontecer com você domingo, às 18 horas, ao pôr do sol. Se você for para o Vale de Jaboque, esvaziar-se significa Jaboque, esvaziar-se. O Espírito de Deus vai lhe encher do seu poder. Meu nome é Marcelo, sou empresário no Rio de Janeiro, no ramo automotivo, mas nem sempre foi um período de sucesso. Passei por algumas lutas, tendo que trabalhar logo cedo, com 15 anos de idade, devido a situações familiares. E devido a essa situação, vendo o desespero da minha mãe, com 17 anos surgiu uma oportunidade para mim abrir uma loja, para adquirir talvez um rendimento melhor, mas não foi um sucesso, porque devido a pouca experiência também. Eu iniciei a vida com tantos conflitos familiares, então, digamos assim, eu creio que aquilo foi agravando a cada momento, juntou o financeiro, juntou o sentimental, juntou o familiar, e foi um conjunto de derrotas. E logo após eu conheci a minha esposa, foi um momento que eu vi que poderia ser resolvido essa parte interior, esse conflito. E nós nos conhecemos muito cedo, conheci ele com 18 anos, nós fomos morar junto aos 19 anos, né? E infelizmente nós fomos morar com a minha sogra, onde nós tivemos muita dificuldade e não demorou muito, eu me engravidei, tive meu filho, né? E a gente sempre lutando para conquistar alguma coisa. Então foi assim, abri uma empresa, não dava certo, e a gente entrava em dívidas, e depois ele abria outra empresa, não dava certo, a gente entrava em dívida. Só derrota, só fracasso, só acumulação de dívidas que chegaram a mais de 100 mil reais. Veio o desespero, veio a angústia, veio aquela parte que você fica num beco sem saída. Eu morando com a minha sogra, né, que eu engravidei, e infelizmente, nós tivemos que morar junto com a minha sogra, não foi fácil. Foram várias tentativas do meu marido como empresário, e o meu pai foi e nos fez um convite, e nós fomos conhecer a Universal. Eu fui mais pelo convite dele, para satisfazer mais a vontade dele do que a minha. Porque eu vi que ele queria me ajudar de alguma forma, participando das reuniões. Aí eu comecei a entender qual era o propósito realmente de Deus. E ali Deus foi me preparando, aonde eu me tornei dizimista, fiel. E aí veio Fogueira Santa. Eu pedia para Deus, Deus, transforma a minha vida. Porque era algo que eu tinha que acontecer. Eu não queria mais parte financeira. Eu não queria mais sucesso financeiro. Eu queria uma transformação. Porque eu entendia que a transformação era algo interior. Era algo que Deus trazia para mim uma paz, uma tranquilidade. Eu precisava também trazer paz para minha esposa, para o meu filho. Fogueiras Santas e mais Fogueira Santa, Deus foi me moldando, foi me transformando. Aonde a minha esposa também, vendo aquela paz dentro de mim, ela também se converteu juntamente comigo na Igreja Universal. Então Deus foi mudando tudo, foi transformando tudo. Tudo que eu pedi ali de transformação na primeira Fogueira Santa, Deus trouxe algo para mim. Eu entrei numa empresa, que a empresa, devido à minha situação, eu comecei a prosperar dentro dessa empresa, que eu fiquei 9 anos dentro dessa empresa. Eu consegui conquistar um salário, que um salário hoje, como um salário de um executivo de sucesso, eu não dei 99%, foi a entrega 100%. Quando eu desci do altar,
a certeza que estava dentro de mim, que Deus era comigo, que Ele ia fazer algo transformador na minha vida, porque a minha vida já tinha sido transformada. Aquela parte de tristeza, aquela angústia, a minha família, eu já tinha resolvido. Mas ainda tinha mais algo a resolver, que era o que eu comecei lá nos 15 anos de idade. E como eu me entreguei 100%, Deus também se entregou para mim 100%. E nós passamos o altar. E foi aonde a gente começou a mudar a nossa vida. E Deus abriu uma porta, aonde essa porta hoje é uma empresa bem sucedida no mercado, é uma empresa aqui no ramo de automotivo, que da onde eu estou, que é uma rua onde só tem agência de automóvel, tem para mais de 50 lojas, nós somos referência. A nossa frota, toda ela é 2021, então tudo mudou. Quando vem as campanhas de Fogueira Santa, é algo tão íntimo na minha vida que eu não me nego a dar. É Deus me preparando para algo ainda maior. Porque desertos vão passar, desertos vão vir, mas eu tenho uma certeza que existe um Deus que vai me tirar desse deserto. Então, eu não tenho dúvida do que vai acontecer na minha vida. Deus é meu sócio nessa jornada. Eu subo ao altar com toda a fé, com toda a certeza. Então, ele representa tudo para mim. O altar é tudo na minha vida. Passamos a pandemia, graças a Deus, Deus cuidou da empresa. Eu superei todas as barreiras. Tudo que eu poderia, aos olhos humanos, ia dar errado, deu certo. Então foi algo assim transformador. Então eu só tenho a agradecer esse Deus que eu fui apresentado pelo meu sogro lá no passado, porque talvez que não fosse ele, talvez eu não estaria nessa condição hoje. E hoje também eu posso falar da minha família. Eu tenho 28 anos de casado, muito bem casado. Passamos pela pandemia, graças a Deus a gente conseguiu vencer e foi aonde a gente conquistou muita coisa, foi na pandemia, entendeu? Então a pandemia ela não mexeu com a gente, ela não abalou a nossa estrutura, não, tanto fisicamente, mentalmente quanto financeiramente. Hoje a gente tem uma família bem estruturada. Hoje eu posso dar o melhor para minha esposa. Hoje eu vivo num apartamento de alto luxo aqui na Barra da Tijuca. Hoje eu já consegui conquistar outro imóvel aqui na Barra da Tijuca para investimento. Então a minha empresa próspera. Eu tenho meu carro, meu marido tem um carro dele, o meu filho tem um carro dele. Nós conquistamos um apartamento, eu conquistei a minha loja, tudo do jeito que eu sempre sonhei. Eu tenho uma empresa de roupas. A Fogueira Santa ela mudou a nossa vida. Mesmo eu tendo tudo concretizado na minha vida, mas nada se compara ao bem maior que eu tenho, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo hoje me dá paz, me dá tranquilidade, me dá certeza. Então isso é o meu maior bem que eu tenho, é o Espírito Santo dentro de mim. Hoje nós temos a nossa família feliz e tudo é fruto do altar. O maior problema do Marcelo e da Sandra, sua esposa, não era relacionamentos frustrados e a dívida de mais de 100 mil reais. O maior problema deste homem e desta mulher era a ausência do Espírito Santo, que é o seu problema. O seu problema é a ausência do Espírito Santo. Eu não fui embora não, gente, eu estou aqui. Eu estou olhando nos seus olhos, olhe nos meus. Você precisa reconhecer que o que está faltando na sua vida é o Espírito de Deus. Esse espírito de traumas, vícios, complexos, miséria. Você coleciona fracassos. Para Deus mudar a sua história no seu exterior, tem que acontecer a transformação no seu interior. Transformação. Eles foram para o Vale de Jaboque e é para lá que nós vamos também. Domingo agora, você vai cruzar o Vale. O Vale de Jaboque. Jaboque em hebraico significa esvaziar-se. Você vai fazer o voto de se tornar um príncipe, uma princesa, ser possuído pelo Espírito Santo. E se você já é, então eu quero ver a sua vida de qualidade. Você tem que prosperar, você tem que ser saudável, você tem que ser feliz em família. Por isso,
a fogueira santa no Vale de Jaboca. Enquanto os sinais acontecem ao redor do mundo, como Jesus já havia alertado, sobre guerras, fome, terremotos e epidemias, com o século XX tendo matado por conflitos 3 vezes mais do que o resto da história. Apesar da ciência e tecnologia estarem avançadas, o surgimento de doenças vem aumentando espantosamente. E as tragédias naturais e o desamor crescentes. O Senhor Jesus alerta seu povo, as 7 igrejas, que representam os 7 diferentes tipos de pessoas que professam a fé nele, sobre os seus erros para que os corrijam e não padeçam com a grande tribulação. À igreja de Éfeso, Jesus fala: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Essa igreja representa aquela que trabalha muito, odeia o que é mal, um povo paciente e perseverante, mas o amor não é mais o mesmo. Para saber mais e compreender a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse, venha neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do Espírito Santo, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo. Vença o preconceito, vença o orgulho, a distância e obedeça ao Deus vivo. E Ele transformará a sua vida. Um dia o sol não vai brilhar no céu, que dirão